Pelos meus cálculos, Verstappen, você ainda pode ser campeão, bem como o Norris e bem como o Piastri. Nesse caso, o Norris tem que chegar numa determinada posição para não perder o título, enquanto o Verstappen precisa de uma pequena combinação de resultados para ser pentacampeão, enquanto o Piastri, bom, depende de uma super combinação. E nesse vídeo eu vou te mostrar todos os cenários que os pilotos podem enfrentar lá em Abu Dhabi. Então fica aqui até o final que eu vou te mostrar o que cada piloto precisa para conquistar essa taça. Isso é uma curiosidade, esse vídeo era para ter saído junto com o vídeo da segunda, mas como eu me empolguei, resolvi fazer um vídeo à parte, que é esse daqui. Então seja bem-vindo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui, me siga para ver mais vídeos assim, e hoje nós vamos falar de como seria o GP do Qatar sem o safety car e, claro, os cenários possíveis que os pilotos podem enfrentar na briga pelo título lá em Abu Dhabi. E se o safety car não tivesse sido acionado, como você acha que teria sido a corrida? Sabe a corrida de sprint, que foi um saco de assistir, que deu sono? Aquilo, basicamente. Se não tivesse aquele safety car, eu não acho que o Verstappen ganharia, porque a McLaren estava voando. A McLaren estava voando em ar limpo, de cara pro vento, a McLaren estava voando. Quando tinha um carro na frente, claro, ia ter um probleminha para se aproximar e tal, porque todo mundo estava tendo esse problema. Tanto é que o Alonso fez trenzinho e conseguiu segurar uma rapaziada. Mas sem o safety car, dificilmente a McLaren perderia essa corrida, com seus dois carros, era primeiro e segundo. E... como que eu posso dizer para vocês? Se não fosse o safety car, a McLaren ganharia a corrida. E até com o safety car, a McLaren tinha que ter ganhado a corrida, por causa da estratégia. Era ter parado junto com todo mundo. Então a McLaren teve 2 ou 3 chances de ganhar a corrida. Manter um e parar os dois, ou sem safety car. E ela conseguiu ir pela quarta via, que foi ter o safety car e não parar com nenhum. Como resultado, perdeu a corrida. Eu diria que até que foi assim, é inexplicável se não fosse a McLaren de 2025 repetindo esses erros todas as corridas. E se terminar empatado? Essa é de fato uma das hipóteses que pode acontecer em Abu Dhabi. E atenção, bem importante. Bem importante. Eu não sei se eu falei isso nesse vídeo ou no próximo, mas eu vou resumir aqui de uma maneira bem simples. O Piastri tem que tirar 16 pontos do Norris e o Verstappen tem que tirar 12 do Norris. Então imaginemos o seguinte cenário. Todos eles têm 7 vitórias, então todos estão empatados em número de vitórias. Então se empatar, esse não vai ser o critério de desempate nesse cenário aqui. Digamos que o Piastri chegue em segundo, ele marque 18 pontos. E o Norris chegue em nono. Norris chega em nono, marque 2 pontos. 18 menos 2, 16, que é a diferença do Piastri para o Norris. Logo, eles empatariam. Qual seria o critério de desempate? Número de vitórias. Ambos têm 7. Qual seria o próximo critério? Número de segundos lugares. E o Norris tem uma enorme vantagem em relação ao Piastri. Então, se terminar empatado entre Piastri e Norris, o Norris é o campeão por número de segundos lugares. E o mesmo vale para o Verstappen. O Max tem que tirar 12 pontos. Então imaginemos que ele chegue em quarto. Digamos que o Verstappen chegue em quarto. E o Norris não pontue. E o Piastri chegue em segundo. Segundo? Isso. Digamos que o Norris chegue em segundo. Que o Piastri chegue em segundo. O Max ficaria na frente do Piastri por 1 ponto. Porém ficaria atrás do Norris pelo número de segundos lugares. Entenderam? Então, chegar em segundo na Fórmula 1 não é tão ruim de vez em quando. E se você quer saber o que o Verstappen precisa para virar esse campeonato, eu vou te dizer nesse vídeo aqui. Vamos lá. No caso do Norris, que tem a vantagem, 12 pontos de vantagem, ele só precisa chegar no pódio. Primeiro, segundo e terceiro lugares garantem o primeiro título da história do Lando Norris. Por sinal, a Fórmula 1 até se adiantou, entre aspas, e colocou lá que o Norris já tem um título. Vamos ver como é que vai acabar em Abu Dhabi. Para o Verstappen ganhar, a situação é a seguinte. Ele vence a corrida e torce para o Norris chegar abaixo de quarto, porque ele vai marcar 25 pontos e o Norris vai marcar 12. 25 menos 12 dá 13, que é 1 ponto a mais do que o Max precisa. Então poderíamos sim ter um campeonato decidido by 1 point, já diria o engenheiro do Kimi Antonelli. Se o Max for segundo, ele vai marcar 18 pontos. E daí o Lando vai ter que terminar no máximo, em oitavo. 18 menos 4 dá 14, 2 pontos a mais do que o Max precisa. E o Piastri não pode vencer nesse cenário, tá? E tem o terceiro cenário que é
o Verstappen marca 15 pontos com o terceiro lugar e o Lando não pode passar de nono. 15 menos 2 dá 13 e o Piastri não pode ganhar. Esse é o cenário. E no caso do Piastri, a situação é mais complicada, porque ele precisa ganhar e torcer pro Lando chegar de sexto para baixo. Ou ser o segundo, torcer pro Lando chegar de décimo para baixo e o Verstappen de quarto para baixo. Boa sorte, Piastri, tentando conseguir isso. Piastri está lutando com duas batalhas ao mesmo tempo, enquanto o Verstappen só tem uma. E o Norris não tem nenhuma batalha, ele só tem que dirigir o carro até o final, porque esse carro é um foguete. Inclusive, eu acho que o Lando vai acabar dominando em Abu Dhabi. Tá? Acho que o chororô vai acabar por ali. Mas se o Verstappen virar, vai ser uma grande resenha. É que é uma pergunta bem interessante. Fernando, com o Max vencendo e levando a decisão do título para a última corrida em Abu Dhabi, e a forma como ele aproveitou o erro da McLaren hoje, demonstra que, nessa fase crucial do campeonato, a experiência em decisões de título do holandês é o fator determinante que pode desequilibrar a balança a seu favor, ofuscando até mesmo a performance de pilotos jovens e promissores, como Piastri e Norris. Aí ele fez a pergunta. Desculpa a pergunta longa. Não se preocupe, vocês podem mandar os textos que vocês quiserem. Sim, o fator... Pô, um cara que consegue ganhar aquele título de 2021 está preparado para disputar qualquer título. O Verstappen hoje tem mental para disputar final de Libertadores, final de Champions, final de Copa da Ásia, final de Copa Africana, final de Eurocopa, final de Campeonato Baiano, final de tudo. O mental do Verstappen está pronto para ganhar, para disputar qualquer título que vocês podem imaginar, depois do que aconteceu em 2021, bem como o Hamilton também. Tá? O Hamilton, por outro lado, também. O mental do Hamilton deve ter aprendido muita coisa naquela temporada de 2021 e até mesmo 2016. However, como o próprio Verstappen disse, e aqui eu não vou ser o cara que vai tirar mérito do Verstappen, porque essa virada é muito mérito dele. Teve 104 pontos de desvantagem e ele chegou na última corrida ainda brigando pelo título, precisando de só 12. Mas de acordo com o próprio Verstappen, esse é um título que está chamando mais atenção para a McLaren do que para o próprio Verstappen. Porque ele só está conseguindo disputar esse título por causa das pataquadas que a McLaren fez. Não estou falando que, poxa, o Verstappen só ganhou a corrida porque a McLaren deixou. Não é isso. Mas imagino que as pessoas inteligentes que vão ver esse vídeo vão entender o que eu estou falando. O próprio Max falou isso. Ele disse que eles estão no campeonato em que os erros da McLaren possibilitaram que ele fosse disputar o Penta. Mas sim, nesse ponto, acho que a experiência vale muito a pena. Porque se fosse o Max no lugar do Norris, naquela oitava volta, ele mesmo diria, eu quero parar agora. O Norris esperou a equipe e aí deu no que deu. Eu acho que se o Max estivesse num time que não estivesse ajudando ele estrategicamente em momento algum, ele ia ser o primeiro a abrir a boca. E isso vem muito da experiência de disputar título. Mas é uma coisa que o Norris e o Piastri, pelo menos nesse ano, vão aprender muito bem, que depender só da equipe não é a melhor opção. E aí eu volto a teorizar aqui novamente. Já imaginou o Lando chega em quarto lugar e o Piastri em terceiro, faltando 2 voltas para o final? O que será que a McLaren diria para seus pilotos? Será que ela pediria uma inversão de posição? Ou será que ela manteria da mesma forma porque, de fato, ela quer que os pilotos lutem de igual para igual? É algo para a gente analisar bem. E se, por exemplo, a Red Bull tiver um carro mais forte que o da McLaren e a Mercedes for páreo aos carros laranjas, podemos sim ter esse cenário. E aí vai ser bem engraçado ver qual vai ser a reação dos pilotos e principalmente do Piastri. Porque depois de todos esses anos, ou melhor, depois de todos esses 2 anos, ou até mesmo só essa temporada isolada, tem muita coisa para fazer. E a julgar que ele já está um pouco incomodado. Será que ele cederia a posição pelo bem da equipe e o título do outro? Ou ele se manteria em terceiro e atrapalharia, entre aspas, a vida de todo mundo? Bom, é algo pra gente analisar com muita calma se isso acontecer lá em Abu Dhabi. E o alerta de resenha já começa a ligar a partir de agora. E só uma ideia aqui que eu posso jogar pra McLaren, caso ela queira que o Norris ultrapasse o Piastri na rodada de pit stop, isso também é possível, tá? Então também fiquemos de olho de como a McLaren vai se comportar na rodada de pit stop, caso o Piastri consiga uma classificação melhor do que o Lando Norris. É totalmente possível fazer uma inversão de posição a partir da entrada e saída dos pits, principalmente em Abu Dhabi. Então, senhores, esse foi o vídeo. Você queria cálculo? Teve cálculo. Queria comentário? Queria comentário. Queria opinião? Queria opinião. Você teve tudo isso. Não sei porque eu falei essa parte. Comenta aqui embaixo todas as suas opiniões e seus palpites para Abu Dhabi. Se gostou do vídeo, clica aqui no like, se inscreve. E 2 recados. O primeiro,
Nessa semana teremos mais vídeos falando só sobre o esquenta da final e também dos erros que os pilotos cometeram nessa temporada, mas eu não vou fazer uma espécie de pontos perdidos, porque esse é o Kevin que vai fazer com mais detalhes. E 2, eu ainda vou postar um vídeo, não sei se nessa semana ou na próxima, sobre os rumos do canal, porque vamos precisar ter uma pequena conversa sobre conteúdo aqui, mas uma conversa tranquila, fiquem despreocupados. Bom, é isso, senhores. Vejo vocês no próximo vídeo, vejo vocês amanhã. Até mais.